Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula, 5 formas de emaranhamentos sistêmicos, eu diria. Então, nós agora já estamos começando a entender que movimento é esse da constelação sistêmica familiar, como que a gente pode aplicar isso, como que a gente pode desenvolver isso. Então, você vem sendo preparado a cada aula para quando chegar nas práticas, conseguir entender as dinâmicas, o que está acontecendo. Além disso, vamos ter várias aulas práticas para te explicar passo a passo como que você vai fazer isso, tá bom? É uma metodologia muito boa, muito assertiva, que vai construindo o entendimento e a compreensão na sua mente. 5 formas de emaranhamentos sistêmicos. Primeira forma, triangulação. Então eu acho que eu vou voltar aqui para falar para vocês primeiro o que é emaranhamento. Já ia logo explicar para vocês, né? Então, emaranhamentos são conflitos, nós familiares. Essa foto, ela ilustra muito bem o que é um emaranhamento. Essas linhas que estão emaranhadas junto com a filha ali, teoricamente está emaranhando, ou a irmã, ou a filha, não sei que grau de parentesco é nessa foto, mas a ideia é que esses emaranhamentos são nós que ligam você a outro familiar, ao seu pai, à sua mãe, seja por padrão de repetição, seja porque você está seguindo um excluído. Então todos aqueles conflitos que nós temos dentro do nosso sistema familiar são emaranhamentos, nós familiares, confusões familiares. É como se eu pegasse uma linha muito fina e começasse a misturar tudo, e aí vai ficar difícil para você encontrar a solução ou desenrolar esse fio novamente. Por isso Bert Helling chamou isso de emaranhamentos, e a gente vai ver 5 formas de emaranhamento, 5 formas de nós familiares, tá? Primeira forma, triangulação. A triangulação acontece geralmente na infância, podendo se estender até a vida adulta, dependendo do ciclo familiar. Quando um dos genitores não encontra recursos em si mesmo para lidar com alguma situação com seu parceiro, e a partir daí ele busca apoio dos filhos contra o outro cônjuge, é caracterizado como emaranhamento de triangulação. A criança é colocada em uma posição que não lhe pertence, que é a esfera de responsabilidade por seus pais, pois essa posição só pertence às pessoas das gerações anteriores dela. Quando colocada nesta situação, a criança tende a perder sua infância, passando a desenvolver um papel que não é dela. Muito básico essa forma de triangulação, essa forma de emaranhamento. O que acontece? Os pais não conseguem se resolver, ok? Então um dos cônjuges, ou até mesmo os dois, começam a pegar um filho, torna-o adulto para colocá-lo contra o outro cônjuge. É um processo de infantilização? Sim. Como é o nome desse emaranhamento? Triangulação. A criança está no meio da relação. É isso que acontece. Na dinâmica, na hora da constelação, a posição normalmente da criança é entre os pais. Fica nítido para você, olhando para a constelação, para a sessão de constelação, que a criança está no meio dos pais. Isso caracteriza a forma de emaranhamento por triangulação. A criança, muito provavelmente, tende a perder a sua infância, né? E
passando a desenvolver um papel que não é dela. Não é a criança que resolve as questões entre os pais. Isso já ficou claro aqui para a gente. Acontece isso quando criança e pode até ser estendido à fase adulta. Ainda adulto, a mãe ou o pai fica colocando o filho no meio da relação. Esse processo de infantilização acontece porque os pais não conseguem encontrar recursos para lidar com essa situação, com este parceiro, com seu marido ou com sua esposa. E a criança do meio agora passa a viver um conflito intenso, porque agora ele tem que se comportar como adulto sendo uma criança, ou como adulto sendo infantilizado por este processo entre os pais. Isso é possível acontecer na sessão de constelação, e a gente vai ter que fazer esse processo de autorresponsabilização dos pais, para que eles retirem a criança de um lugar que não é dela. No meio da relação não é o lugar da criança. E os pais precisam fazer essa liberação dos filhos. A gente vai ensinar isso nas dinâmicas simuladas, como fazer essa liberação do filho que está no meio da relação entre os pais. Tá bom? Essa é a primeira forma. Simples, né, gente? O filho entrou no meio, triangulação. Simples. Está vendo na dinâmica? O filho no meio, triangulação. O que mais acontece? Por experiência, o filho que mais é triangulado é o filho do meio. Tá? Esse filho do meio costuma ser o que fica mais entre a relação, tá bom? Mas não é uma coisa absoluta. Pode ser o mais novo, pode ser o mais velho, mas normalmente são os do meio. Primeira forma, triangulação. Agora vamos para a segunda forma. A segunda forma é a parentificação. A parentificação, vamos ler sobre ela. A parentificação acontece quando a criança é continuamente instigada a uma inversão de papéis. Ao invés dos pais terem o senso de responsabilidade para com o seu filho, é o filho quem desenvolve esse senso. A parentificação se dá sempre que a criança está posicionada acima dos pais. É um salto de 2 gerações para a de seus avós. É como eu saísse da posição de filhos para pai ou mãe dos meus pais. Eu tive que andar uma geração para trás, que é a dos meus pais, e 2, que é o dos avós, né? Olha a posição que o filho vai tomar agora. Ele vai ter que ter um senso de responsabilidade pelos próprios pais. Esse tipo de parentificação, a criança se torna responsável pelos pais. Quantas vezes não tem adultos e crianças que se comportam como pai ou como mãe de seus pais? Talvez você seja uma delas ou conhece alguém que cuida da sua mãe, que cuida do seu pai, mesmo tendo capacidade emocional e racional de cuidar de si próprio. Isso acontece porque ela foi instigada continuamente a desenvolver esse senso, né? Há uma inversão de papéis, ela inverte os papéis, a criança inverte, né? Através desse processo de parentificação. E a responsabilidade agora passa a ser de pai, de 2 gerações aí atrás. Gente, vi um filho que está na constelação, na sessão de constelação, assumindo a responsabilidade pelos próprios pais, aconselhando, dirigindo, dizendo o que tem que ser feito. Este filho está no processo de parentificação, ele está emaranhado dessa forma. Este lugar não é dele, este lugar é dos seus avós. Não pensa que tipo de emaranhamento, que tipo de conflito isso está causando no sistema familiar dessa pessoa, né? São muitos conflitos aí. Então essa é a parentificação.
quando um filho toma a posição de pai dos seus pais ou mãe dos seus pais. Terceira forma, identificação. A identificação age de forma inconsciente. Normalmente acontece quando um indivíduo passa a manifestar características, qualidades e atributos de outra pessoa. A identificação com pessoas que foram excluídas ou banidas de alguém do sistema familiar acontece como uma forma de compensação e reequilíbrio para o esquecimento dessa pessoa no sistema. Olha só. Se foi uma pessoa excluída ou banida, pode ser, a identificação com pessoas que foram excluídas ou banidas por alguém do sistema familiar acontece de forma de compensação e equilíbrio. Então, para que você não esqueça essa pessoa, para que você não esqueça que ela existiu no sistema, eu me identifico com ela, eu tenho traços, características, qualidades, atributos, seja profissional, seja de personalidade, seja de comportamento. Então, eu assumo essa identidade desta pessoa que foi excluída ou banida para que ela não seja esquecida do sistema. Você assistiu muito provavelmente o filme A Vida é uma Festa. No filme A Vida é uma Festa, há esse tipo de identificação, né? A criança ali estava tocando violão, querendo ser violonista, no lugar de uma pessoa que foi excluída, né, banida do sistema. Então ele estava contribuindo para que o sistema não esquecesse aquele membro. É uma forma de identificação, uma forma de emaranhamento familiar, quando a pessoa repete os atributos para que aquela pessoa não seja esquecida, né, excluída. Então eu só me identifico, né, com características, qualidades e atributos quando se tem uma pessoa que eu vá seguir, que é excluída ou a banida, né? Qual que é a diferença de excluída e banida? A excluída, aquela que a gente esquece, né? Aquela que a gente deletou, deixou de lado. Mas a banida é aquela que cometeu algo que causa indignação a todos. Então eles recriminam, repudiam, afastam, esquecem, excluem e limita até de lembrar dessas pessoas, né? Então o banido é mais profundo do que o excluído. Então é isso, gente. Identificação tem isso. Então às vezes tem um membro da família que repete padrões do seu avô, que repete padrões do seu pai, que repete padrões de um irmão que já se foi, ou que está vivo, mas excluído. Isso é perfeitamente possível acontecer. Problemas de quebra da lei do pertencimento causam essa identificação, tá? Esses emaranhamentos acontecem pelas quebras das leis sistêmicas, e aqui é a forma que as pessoas entram nesse nó, nesse emaranhamento, né? Vamos lá para a quarta forma, que é repetição. Como que é a repetição? A ligação entre os membros de um mesmo sistema familiar é tão grande, sendo capaz de repetir o destino de uma pessoa em outro membro de forma inconsciente. A união entre esses dois membros pode levar a repetirem um destino duro e cheio de dificuldades. Gente, esse padrão de repetição, né? Ele é o mais nítido na sociedade. Olha só, uma criança cresce dentro de um sistema familiar onde crimes são tranquilos, são permitidos, são o normal da família. Então ele cresce e vai cometer crimes também. O pai preso, o filho preso. Então, o destino, ele vai se repetindo naturalmente, porque a identificação é tão grande
que ela repete o destino inconscientemente. Alguém um pai, um avô, tá? Um avô bebia muito, sempre bebeu a vida toda, morreu de cirrose. Aí vem uma outra pessoa, que é o filho, bebe também muito e morre em decorrência de cirrose. Vem outra pessoa, que é o filho, e faz o mesmo. O problema aqui é a repetição do destino, da trajetória. Casos de suicídio também, pode ser? Pode. A mãe ou um pai suicidou, o filho tem tendência, o outro filho tem tendência. Por quê? Repetição. Isso pode acontecer de uma forma tão fiel quanto você imagina. Não só em áreas profissionais, mas em áreas tão profundas como bebidas, drogas, violências, crimes, suicídios, homicídios. Né? Tudo isso pode vir por padrão de repetição. Eles se identificam, não, eles repetem-se porque a identificação é grande. Eu usei pai, mãe, avô, porque são as pessoas que têm identificação mais forte. Porém, pode ser um irmão, pode ser um tio. Você pode estar repetindo um padrão de um tio, porque você tem uma ligação muito forte, né, entre você e ele. Pode repetir um irmão, um primo, um avô, né, dentro do sistema familiar, desde que tenha uma ligação muito forte, a pessoa pode seguir, repetir o destino de forma inconsciente, ou seja, nem é na consciência essa repetição. E o que é a consequência disso? Você pode ter um destino duro e cheio de dificuldades, uma vez que você não está na sua essência, você não está no seu propósito, você não está dentro do seu potencial essencial, né? Então é isso aí, gente. Quarta forma, padrão de emaranhamento, repetição. Quinta forma, a substituição acontece em um membro do sistema familiar diante de uma dinâmica de sofrimento, depressão e dor. O membro passa a carregar esses sentimentos no lugar de outra pessoa. Exemplo, quando um filho vê seu pai em alguma situação que lhe faz ter sentimentos negativos e em solidariedade, ele também passa a tentar carregar esses sentimentos no lugar de seu pai. Lembra que eu falei que cada um carrega as suas culpas, suas responsabilidades? Carrega também os seus fardos. Aqui a identificação é o seguinte: eu estou vendo meu pai, eu estou vendo minha mãe, eles estão sofrendo, eu queria tanto carregar isso com eles, para eles, mas eu não consigo, ou consigo. Porque você quer tanto carregar que você já está carregando e não sabe. O problema é que ele também está com peso, ela também está com peso e você também está carregando. Está duplicado. Você não aguenta a carga que está nele, mas está carregando alguma carga. Então essa substituição acontece diante dessa dinâmica de sofrimento, de depressão, de dor. Quando eu vejo alguém que eu amo sofrendo, em depressão ou com dor, eu absorvo isso, eu trago isso para mim e eu carrego isso comigo na perspectiva de que essa dinâmica vai ajudar em alguma coisa, como forma solidária. Então essa tentativa de carregar esse sofrimento não funciona. Não vai funcionar, porque cada um carrega o seu fardo. Olha só, se sua mãe ou seu pai trabalhasse 12 horas por dia, tá? Vamos lá, 14 horas por dia, na roça, tá? Na roça. Sua mãe e seu pai trabalham juntos na roça todo dia, 14 horas por dia, acordam, 3 da manhã e vão até quase na noite. E o sol quente, todo dia. Você teria pena deles? Você quer carregar o sofrimento deles?
Você acha que isso é sofrimento para eles? Que isso é carga? Bom, na minha opinião, primeiramente, eu não encaro isso como sofrimento, como dor, é o fardo deles, ok? Então a primeira resposta minha seria, o fardo é deles, eles vão carregar, mas você não tem compaixão, não confunda compaixão com pena. Sentir pena das pessoas não é um sentimento bom. Compaixão não é você chegar para a pessoa e expressar sentimentos de que sente muito por ela estar nessa situação. Isso não é compaixão. Compaixão é fazer aquilo que a pessoa deseja que você faça, abstendo-se da sua vontade pela vontade do outro. Ter compaixão é isso, saber entender e compreender o que o outro está passando e o que ele deseja que você faça. Não o que você acha que é. Então, essa perspectiva leva você a querer carregar algo que muitas vezes tem um peso diferente da sua percepção. Então você vê filhos com depressão porque os pais estão em depressão, você vê filhos que sofrem porque os pais sofrem, pais que têm dores e os filhos também acabam tendo essas dores. Então pensa, doenças, tudo isso emaranhado dessa forma, substituído dessa forma. Agora, gente, é muito importante na constelação você ter essas 5 formas de emaranhamentos na mente. Porque essas dinâmicas ficam claras na hora da percepção do que está acontecendo na hora da constelação, da sessão. Você vê uma dinâmica como essa, você vê o filho lá sofrendo e a mãe sofrendo, você percebe que ele está querendo substituir a mãe. Você vê essa dinâmica. Então, para essa dinâmica de emaranhamento, tem uma dinâmica de solução que a gente vai passar nos casos simulados. É importante você estar com essas 5 formas de emaranhamento na mente, para que você possa chegar, conseguir visualizar a constelação e saber o que realmente está acontecendo, para explicar para o seu cliente, para fazer as dinâmicas de solução e sair tudo de uma forma satisfatória no final. Tá bom? São 5 formas de emaranhamento. Tem mais alguma? Não. O Bert Hellick só deixou essas 5 formas de emaranhamento. Já são demais, né, pra gente. Imagina, tanto de coisa aqui que a gente pode emaranhar. Aí você deve estar se pensando, rapaz, eu estou bem enrolado ou enrolada. Calma. Todos nós estamos enrolados nestes emaranhamentos, mas nós podemos reduzir, trazer mais bem-estar através da constelação sistêmica familiar e tantas outras terapias, psicoterapias no mundo. Só que nesse momento a psicoterapia familiar é a constelação, tá bom? É isso que a gente vai desenvolver aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.